Temos falado, nós, num dos domingos pela manhã, nós expomos sobre o Dia do Senhor, no início do mês de outubro, e nesse último domingo nós vamos tratar sobre, como o tema está descrito aqui no nosso boletim, os irmãos podem ler, né, que unidos em Cristo, ou unidos como corpo de Cristo. Falaremos um pouco sobre a unidade da igreja. Esse é um dos temas preciosos que a Igreja do Senhor, que a doutrina da revelação bíblica nos ensina, e dela nós podemos extrair verdades gloriosas. Sabendo que também ainda continuaremos no texto de Coríntios, mas dessa vez não na sequência, porque estávamos expondo o capítulo 7 de Coríntios, agora nós vamos para o capítulo 10 e particularmente falaremos 1 Coríntios 10, versículo 17. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor Deus, porque podemos mais uma vez abrir a Tua palavra para ouvirmos a Tua voz sendo anunciada e proclamada, ó Deus. Nós clamamos mais uma vez que o Senhor, na sua misericórdia e bondade, fale ao nosso coração pelo poder do Teu Espírito. E assim, ó Deus, ouvindo a Tua voz, nós seremos verdadeiramente transformados. Em nome de Jesus nós clamamos, porque precisamos de Ti e porque a Ti, somente a Ti, é a glória. Amém, Senhor Deus. Amém. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, ele faz parte exatamente do contexto em que Paulo vai tratar no capítulo 11 sobre a ceia do Senhor, como nós hoje participamos pela manhã, a comunhão do corpo de Cristo. A comunhão do corpo de Cristo, como está exatamente tratado no texto que nós acabamos de ler. Mas o que exatamente a união da igreja, ou a união do corpo de Cristo, a unidade do corpo de Cristo, ela nos ensina, não é? A unidade do corpo de Cristo, ela nos ensina. Uma grande razão, podemos dizer, irmãos, olhando para o texto sagrado, né, é porque nós nos comunicamos, ou nós recebemos tão pouco bem da comunhão dos santos, ou nós recebemos tão pouco benefício da comunhão dos santos, é porque nós não entendemos o que significa a união dos santos, a união da igreja. Nós não compreendemos isso. Nós não temos lutado pelo bem espiritual um do outro. Nós não compreendemos o papel que nós temos na vida do próximo, a nossa relação como igreja do Senhor, no cuidado uns com os outros. Essa é a linguagem que a Escritura nos ensina com tanta beleza. Mas o escopo desse texto vai nos ajudar a entender o porquê nós devemos conhecer essa verdade e porque ela é tão útil para a vida da igreja, não é? Porque ela é tão útil para a vida da igreja. Aqueles, por exemplo, no contexto aqui de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, aqueles que participam da mesa ou da festa dos ídolos, é o contexto que ele está tratando aqui. Eles são um com os idólatras, essa é a lógica de Paulo. Ele está dizendo, ora, se você participa da mesa dos ídolos, você é um com eles. Se você participa da mesa do Senhor, você é um com Ele. Você pertence a eles. Então, com quem você se une, ou a quem você pertence, você é parte e é beneficiado por aquela realidade. Paulo está dizendo, não é, que aqueles que participam da mesa do Senhor, irmãos,
eles participam pelo sangue de Cristo, pelo corpo que foi morto, pelo sangue que foi derramado. Por isso que a nossa unidade, ela ultrapassa o caráter familiar, social, econômico, ela não respeita essas distinções. A unidade causada pela obra de Cristo, ela traz unidade até mesmo onde a sociedade produz desunião. Essa é uma mensagem gloriosa, principalmente quando você olha para a nossa sociedade tão complexa nos nossos dias, onde a sociedade é dividida por raça, é dividida por cor, é dividida por orientação em qualquer área da vida, onde se você for aquilo que Deus lhe chamou para ser em termos daquilo que é legal, útil, verdadeiro, e é distinto do outro que também pratica o que é legal, útil e verdadeiro, vocês se separam dessa forma. Dessa maneira, a Escritura, ela é um antídoto fundamental para a realidade que nós vivemos hoje, e infelizmente, não necessariamente para a sociedade como um todo, mas para a igreja, quando você encontra o mesmo espírito dentro da igreja, dividindo por causa de diferenças de opinião em coisas secundárias. E a igreja do Senhor Jesus Cristo sofre porque não entendemos o papel da nossa união com Cristo, da união do corpo de Cristo, que é fruto da nossa união com Cristo. O texto que nós lemos do verso 17 do capítulo 10 da primeira carta, duas coisas básicas nós podemos aprender imediatamente quando nós seguimos o caminho da análise do texto. Veja só, irmãos, há uma declaração direta no verso 17. Nós, sendo muitos, ele diz, nós muitos, nós somos muitos. Mesmo sendo muitos, essa é a palavra que Paulo utiliza no texto. Veja bem, no verso 17 ele diz, porque nós sendo muitos, aqui está declarado que nós somos um grupo, uma parte, nós somos não apenas um indivíduo, nós somos vários. E a linguagem paulina vai adiante, ele fala de toda a multidão dos crentes, eles são muitos, eles são chamados de santos, alguns são homens, outros são mulheres, outros são mestres, outros são alunos, um é fraco, outro é forte. Entretanto, eles são muitos, eles estão unidos. E há uma íntima união e comunhão com eles, um com o outro, que Paulo descreve, eles são um pão. Paulo diz, eles são um pão. Ele diz, nós somos muitos, mas nós somos um pão. A diversidade estabelecida no texto, é a linguagem sacramental que passa a ser discutida na sequência do texto. Um corpo, irmãos, representada por um pão sacramental. Se nós perguntássemos de quem é esse corpo, ou quem é o cabeça desse corpo, nós ouvimos de Paulo, é Cristo, o cabeça do corpo. Como está lá no capítulo 12, a mesma carta de Paulo aos Coríntios, verso 27, quando ele diz, nós agora somos o corpo de Cristo, e membros em particular. Nós somos corpo de Cristo e membros em particular. Não que isso signifique um corpo natural, irmãos, mas é um corpo místico. E por isso, nós somos muitos. Mas não significa que nós nos reunimos todos em num único lugar agora. Não significa que todos se assentam na mesma mesa agora, na mesa do Senhor. Como corpo místico, nós estamos unidos aos crentes no mundo. Você sabe o que é isso, irmãos? Uma das coisas que marcam essa unidade é o amor. Nós vamos ver um pouco mais adiante, mas veja o cuidado. Nós amamos pessoas que nunca vimos, porque elas estão unidas no mesmo corpo, no mesmo cabeça que é Cristo. Esse é o princípio bíblico. Quando nós ouvimos falar que a igreja do Senhor está sendo perseguida em algum lugar, nós imediatamente começamos a orar pelos nossos irmãos que nunca vimos. Mas por que você ora por ele?
Porque eles são membros do mesmo corpo. Porque eles estão em Cristo. Essa unidade, ela fortalece a nossa união. Nós oramos uns pelos outros por isso. E como é que isso se manifesta no texto? Porque nós participamos de um único pão. Paulo diz assim, nós somos muitos, mas nós somos um só pão. Que coisa interessante. Nós somos muitos, mas nós somos um só pão. O que significa Paulo afirmar isso, irmãos? O pão que é exibido no sacramento, ele vai ensinar isso no capítulo 11 da mesma carta, representa duas coisas fundamentais. O pão invisível, que é Cristo, o próprio Cristo, e o pão visível, que é aquele que nós comemos. O invisível, que é o próprio Cristo, e o pão visível que nós colocamos na boca e comemos. E o pão que nós colocamos, que pegamos e comemos, é o sinal do anterior, de Cristo. Quando nós cremos, nós participamos de ambos. Nós participamos do pão que pegamos com as mãos, que representa e aponta para a realidade que nós já participamos e participamos de Cristo. Nós somos um só corpo com Ele. Nós participamos desse pão, que é o Senhor, o verso 17 vai dizer. Então nós estamos unidos a Ele. Então a comunhão é com o cabeça, nós somos membros de um só corpo. Ele é o cabeça e nós somos membros desse corpo. E consequentemente, nós somos um só corpo entre nós mesmos. Nós participamos do sacramento, que é instituído pelo Senhor, e nós professamos a nossa comunhão com Cristo, o cabeça da igreja, e consequentemente a comunhão com os santos. Lembre-se que Cristo, quando vai estabelecer a ceia, diz: esse é meu corpo que foi dado por vós. Você tem o corpo que é dado pela igreja. A relação é clara entre o cabeça e a igreja. Essa realidade que não pode faltar. O ponto, irmãos, e aqui é fundamental, né, é que essa é uma doutrina que nos ensina com clareza que há uma comunhão dos santos entre nós mesmos, que está associada a um corpo místico de Cristo, declarada porque participamos dos sacramentos, especialmente da mesa do Senhor. Nós declaramos que Cristo é o cabeça e nós estamos unidos como membros uns dos outros no ato da ceia do Senhor. No ato da ceia do Senhor. Mas vem a pergunta: quem são os membros do corpo de Cristo? Quem são os membros dessa comunhão? É importante explicar isso no texto, né? E que sociedade é essa, tão feliz, descrita aqui pelo apóstolo Paulo? Entenda, existem dois tipos de membros na igreja do Senhor, na igreja visível, né? Existem aqueles que são membros da igreja e são abertamente ímpios e profanos. Eles são declarados assim. Eles são ignorantes contra as coisas de Deus. E neles não há forma de piedade alguma. E eles não aparentam ser membros da igreja visível. Eles vivem aparentemente na igreja, mas a sua vida, a sua alma, o seu coração está longe do Senhor. Quando esses são descobertos e são tratados pela igreja, eles são excomungados, isto é, eles são tirados da comunhão, da mesa do Senhor. É como Paulo diz lá aos Gálatas, no capítulo 5, verso 19 a 21, agora as obras da carne são manifestas. E quais são? Adultério, fornicação. Ele diz, como eu falei anteriormente, e de novo eu falo, que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, esses não vão participar da comunhão. Quando esses que vivem assim e ainda não são manifestados, e quando se manifestam, então a igreja, a disciplina e os tira,
Mas muitos são membros do corpo de Cristo, da igreja visível, e vivem dessa maneira. Vivem na hipocrisia. Infelizmente, na hipocrisia. Como em Atos capítulo 26, verso 18 é dito, né? Ele diz, como o evangelho é pregado para que os olhos sejam abertos e eles abandonem as trevas e venham para a luz, para que eles recebam a herança entre aqueles que são santificados e sejam libertos. É o que a Escritura nos ensina abertamente. Esses hipócritas que são declarados, irmãos, esses, quando são declarados, eles são tirados imediatamente da comunhão da igreja. Apesar de aparentar comunhão com Cristo, mas não são de Cristo. Mas existem aqueles hipócritas que são mascarados. A hipocrisia tem por natureza mascarar. Mas esses vivem na iniquidade e conseguem disfarçar. Eles não são membros reais do corpo. Eles ajudam a igreja como uma perna de pau ajuda alguém que no momento não tem uma perna. Ela não é parte do seu corpo, ela não recebe vida dele, ela apenas o sustenta por algum momento, mas ela não é parte dele. Assim é um membro que é hipócrita e é beneficiado e beneficia de alguma maneira a igreja, mas ele é como apenas uma perna de pau na igreja. Ele ajuda, ele é ajudado, mas ele não recebe vida do cabeça, não é parte do corpo. Não é parte do corpo. Não funciona assim. É verdade que muitos mascarados, pessoas hipócritas, eles são irmãos dos santos, mas somente metade irmãos. Eles estão no meio deles, mas eles não são deles. 1 João 2,19 diz, ele estava no nosso meio, mas não era um dos nossos. Eles não têm a vestimenta apropriada para o casamento. E nós muitas vezes não podemos não admiti-los na mesa do Senhor. Muitas vezes nós vamos admiti-los na mesa do Senhor. Muitas vezes eles vão ser recebidos como membros do corpo de Cristo. Entretanto, acontece que eles podem ser recebidos pela igreja, mas eles vão ser lançados fora quando o Senhor da igreja se manifestar. Quando ele disser, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Essa é uma maneira importante para descrever, porque não apenas o corpo de Cristo externo, como igreja, ela é formado dessa realidade, mas ela é formada também de membros reais. E os membros reais da igreja, do corpo, da comunhão, são designados por Deus, mas ainda não foram formados. O que é que eu quero dizer com isso? Existem membros do corpo de Cristo que ainda não foram formados. Por exemplo, aqueles que ainda não nasceram, os eleitos que ainda não nasceram e que vão nascer. Ou como aqueles que são ímpios, mas ainda vão ser redimidos pelo Senhor. Vão ser salvos ainda pelo Senhor. Como Efésios 1,10, o apóstolo Paulo diz, né, que na dispensação, na plenitude dos tempos, ele pode ajuntar em um só, todos aqueles que estão em Cristo. Todas as coisas em Cristo. Num só, Paulo afirma categoricamente, no tempo determinado isso vai acontecer. Não são apenas a igreja é formada por esses membros, mas também por outros que são chamados membros que já são perfeitos ou foram aperfeiçoados. Quem são esses, irmãos? A alma dos santos que estão na presença do Senhor, a igreja triunfante, aqueles que morreram em Cristo, são membros do corpo místico, são membros da igreja do Senhor. Esses já estão aperfeiçoados, mesmo o seu corpo estando em decomposição, a sua alma na presença de Deus não tem um desígnio contra Deus, não tem um intento contra a lei do Senhor. Agora o seu coração eternamente inclinado glorifica a Deus para sempre. E o terceiro grupo de crentes, nesse caso da comunhão, são
membros reais, verdadeiros, formados na casa do Senhor, mas ainda não aperfeiçoados. Esses são os santos na terra, como nós, irmãos, que enfrentamos as lutas da terra, e independente da igreja e do corpo que ele pertença, independente disso, independente deles nunca terem visto a face um do outro, nós aqui não vimos os crentes na China, independente disso, nós somos membros desse corpo, nós que estamos em Cristo e ainda não fomos aperfeiçoados, nunca vimos. Aqueles que participam do corpo, como Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios 10, 17, o corpo de Cristo é partido com aqueles que estão na terra, e é isso que Paulo está falando ali. Há uma comunhão dos santos aqui e agora, e os santos são membros dessa comunhão, independente de onde eles habitem, independente de um ponto doutrinário diferente ou outro, mas não essencialmente, independente de uma visão de culto um pouco diferente do outro, eles diferem, mas eles têm comunhão um com o outro. Eles são membros do mesmo corpo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, essa é a comunhão dos santos. Agora, a pergunta que nós faremos no mesmo texto, o objetivo de caminhar no entendimento dessa doutrina. Qual é o fundamento, irmãos? Em que consiste a comunhão desses santos? E como nós nos tornamos um só corpo? Sabe por quê? Eles têm um só cabeça. Essa é a razão pela qual há uma comunhão. Quem é o cabeça? Jesus Cristo. Ele é o cabeça de todos os santos. Ele é o cabeça da igreja. Paulo disse lá em Efésios, e ele foi dado, Jesus Cristo, para ser o cabeça de todas as coisas. Ele foi entregue à igreja, que é o seu corpo. Nós estamos unidos a Ele pelo seu Espírito. Como diz Paulo também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso 17, texto que nós já expomos, ele disse, aquele que está unido ao Senhor é um espírito com Ele. Aquele que está unido ao Senhor é um espírito com Ele. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Ele tem influência vital sobre nós. É por meio dele que nós somos unidos verdadeiramente. Há um só cabeça. É nisso que consiste a unidade e a união da igreja. Há um só cabeça, que é Cristo. Mas não apenas isso, irmãos. Nós somos animados, vivificados e movidos por um só Espírito, o Espírito de Cristo. Lembre-se que quando Cristo começa o seu ministério terreno, lá em Mateus, no capítulo 3, você vai lembrar muito bem disso. Ele foi batizado e no batismo o Espírito vem sobre ele. Por que ele recebe o Espírito para iniciar o seu ministério? E por que ele diz, eu preciso ir, quando ele fala da assunção dele, para que o Espírito venha? Porque só após a conclusão de toda a sua obra, o Espírito que procede dele seria enviado à igreja e aplicaria a obra de Cristo a nós. É o Espírito de Cristo que nos vivifica, é o Espírito de Cristo que nos anima. Nós somos um só corpo. O membro do corpo que é falso, hipócrita, que vive na iniquidade, esse pode receber benefícios externos da comunhão, mas não recebe o ânimo, a força do Espírito que só habita no coração daqueles que de fato conhecem a Jesus Cristo. Que de fato conhecem a Jesus Cristo.
E por meio desse Espírito nós somos unidos a Cristo, entende? Se não for pelo Espírito eu não posso estar unido a Cristo. A nossa união é pelo Espírito. O Espírito que procede de Deus e de Cristo habita em nós, nós somos unidos a Ele. E é nesse sentido, irmãos, que como membros do corpo, nós somos animados, nós temos um único cabeça que é Cristo e nós somos animados pelo mesmo Espírito, movidos pelo mesmo Espírito que nos leva a glorificar o cabeça que é Cristo. A igreja, por mais distinta que ela seja, mais divergente que ela seja, em um ponto ou outro, todos têm um objetivo único, que é a glória de Cristo. E é para esse fim que o cabeça envia o Espírito que nos leva a amá-lo. Lembra que Cristo disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá, e quando Ele vier, Ele vos convencerá do pecado, porque não crê em mim. O Espírito vai convencê-los. Grande, irmãos, é a diferença da alma, grande a diferença da alma dos santos, ou mesmo do Espírito dos santos. Diferenças como homem e mulher. Alguns são corajosos, outros são cheios de temor. Às vezes a vida é mais fácil para um, outros têm a gana e a força de até às vezes tirar a espada para combater, como Pedro fez. Para outros, falar é mais fácil. Para uns, você percebe com clareza que eles são mais animados, tranquilos, ativos, espirituosos. Outros andam debaixo de opressão, um peso de espírito, indisposição para fazer o que deve ser feito. Muitos santos são diferentes uns dos outros, têm realidades distintas uns dos outros, mas todos têm o mesmo Espírito, que pelo discernimento anima a alma do outro, fortalece o fraco, quebranta o impetuoso, repreende aquele que puxa a espada para combater. O Espírito conduz a igreja nas diferentes características de cada membro do corpo, de tal maneira que todos busquem a glória do cabeça, que é Cristo. E o Espírito que os une diz o seguinte, irmãos: todos eles com todas as diferenças. Se eu perguntar para o fraco, para o forte, para o mais animado, para o deprimido, para o que está mais alegre, para o que está abatido, se eu perguntar para qualquer um dos membros da igreja com as diferentes características de cada um, se tivesse uma votação agora, quem você votaria para ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Todos pelo mesmo Espírito diriam: Jesus Cristo, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Com todas as nossas diferenças, há um desejo no nosso coração: a glória do cabeça, que é Cristo. Só há um anseio na nossa alma. Nós não temos um olhar na nossa angústia, na nossa tristeza, no nosso medo, na nossa presunção. Nós não temos um olhar para o ídolo, nós temos um olhar para Cristo. O Espírito nos conduz a Ele. É a Ele que eu clamo, é a Ele que eu busco na minha dor, é a Ele que eu peço na hora da morte, é a Ele que eu suplico na minha aflição, é a Ele que eu recorro, eu não tenho para onde ir. A união faz com que pelo mesmo Espírito nós busquemos o mesmo Senhor, que é Cristo. Só coração. A união mística, a união do corpo de Cristo se dá porque nós temos um só cabeça, que é Cristo, um só Espírito que procede de Cristo.
E nós temos uma única graça, a graça da fé, escrita pelo mesmo Espírito que nos foi outorgado. É essa fé que nos amarra ao cabeça que é Cristo. É essa fé que nos une a Cristo. É essa fé, a mesma fé, a única e verdadeira fé que nos une a Cristo. E unidos a Ele num só corpo, nós somos abençoados pelo cabeça que é Cristo. Eles têm uma única mente e um único coração naquilo que é fundamental. Eles podem dizer, como lá em Atos capítulo 4, verso 12, não há salvação em nenhum outro, pois não há nenhum outro nome debaixo dos céus, dado aos homens, pelo qual nós devamos ou possamos ser salvos. Esse princípio, a igreja de Cristo nunca pensará distinto dessa verdade. Não há outro a não ser Jesus Cristo. Nós estamos unidos aqui, como lá em Jeremias 33, 32, 39, ele diz: eles têm um só coração e um só caminho. Como lá em 1 João capítulo 2, verso 20, nós temos a unção daquele único santo. E nele nós conhecemos, nós temos a unção do único santo, do único verdadeiro Deus. Nós estamos unidos a Ele. Esse conhecimento nós temos pelo Espírito que nos foi outorgado. Nós estamos unidos então nesse princípio, a um só cabeça, a um só Espírito, a uma só fé. E aqui agora, nós vimos anteriormente não apenas a fé, mas um só coração, a mesma mente. E em quinto lugar, nós estamos unidos pelo amor. Essa é um cimento poderoso que une. Essa é uma cola impossível de ser arrancada, porque o amor, ele vai unir coração e alma. O amor, ele vai juntar um ao outro. Como disse anteriormente, de tal maneira que eu nunca vi a face dos meus irmãos na China, mas quando você sabe que os nossos irmãos na China estão sofrendo perseguição, você chora e ora por eles. O que leva você a fazer isso? Senão o amor, o mesmo amor, pela mesma verdade, pelo mesmo Senhor. Nós estamos unidos por Ele. Nós estamos unidos com os dons e as graças que nos foram dadas, irmãos. Significa dizer, e eu posso afirmar isso aos irmãos, que os dons que nos foram concedidos é para a edificação do corpo de Cristo. A edificação do corpo de Cristo. Você não recebe dom para si mesmo, mas para o bem do corpo de Cristo, para que o corpo seja aperfeiçoado, como a Escritura muito bem nos ensina. O que nós recebemos diante dessa verdade, irmãos? Não é? O que é que essa comunhão nos ensina? Por que essa comunhão é tão honrosa? Por que essa comunhão é tão preciosa? Por que ela é ensinada? Por que ela é propagada na Escritura? Porque é a comunhão com a Santíssima Trindade. Essa é a nossa união. Nós estamos unidos ao Deus triuno. O Pai é o cabeça. O Pai da comunhão. O Pai da comunhão. Ele é o Pai, o Criador de todos os homens. Ele criou todas as coisas. Mas a comunhão dos santos, Ele é Pai por meio de um relacionamento salvífico, gracioso e especial.
Muita gente se diz filho de Deus porque vive nesse mundo criado por Ele. Num aspecto geral, todo mundo é filho de Deus, que foi criado por Ele. Mas nós somos filhos de Deus por meio de um aspecto especial. Ele é o nosso Pai, Ele é o Senhor. Como? Por meio desse relacionamento salvífico, gracioso e especial. Nós somos chamados filhos de Deus. Nossa união com Ele é através de Jesus Cristo, tendo em vista que Ele e o Pai são um. Nossa união com Ele é por meio de Jesus Cristo. O centro dessa comunhão é o Filho, o bendito mediador. Nele todos nós nos encontramos, nele, em Cristo Jesus. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo para si mesmo. É o que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios. Deus estava reconciliando o mundo em Cristo. É por meio de Cristo que nós temos comunhão com o Pai. E é em Cristo Jesus que nós temos essa relação verdadeira. Não há como fugir disso. E o Espírito Santo, ele é aquele que unifica espiritualmente, internamente essa união. Ele une todos os membros a Cristo. É como se ele costurasse todo mundo ao redor do cabeça. Nós estamos unidos a Cristo pela fé. Ele os traz para junto de Cristo. Ele traz para junto do Pai. E cria a união que não pode ser separada. Não há comunhão mais gloriosa do que essa, não há sociedade, não há amizade, não há relacionamento mais poderoso em saber que aqueles com quem nós nos unimos em Cristo são aqueles que são chamados corpo de Cristo, Cristo sendo cabeça, a união com Cristo, a união com a Trindade, e aqueles que estão unidos a Ele são membros desse corpo. Você sabe o que é isso, irmãos? Rejeitar a comunhão dos santos é rejeitar a bênção do Deus triuno. Não viver a comunhão dos santos, não participar da mesa do Senhor, ou ser tirado da mesa do Senhor, é não receber os benefícios do Senhor na união com os santos. Cristo é o herdeiro de todas as coisas. Quando nós temos união com Ele, nós herdamos todas as coisas nele. Isso nos traz algumas implicações diretas, podemos dizer assim, irmãos, algumas implicações diretas. Imagina que é isso que nós rejeitamos quando nós deixamos de ter comunhão com os nossos irmãos. Quando nós não nos reunimos para adorar a Deus em Santa Assembleia como parte desse princípio, é isso que nós rejeitamos. A Trindade, a bênção do Deus triuno, o cabeça que é Cristo, o Espírito que nos vivifica. Nós rejeitamos a união por meio do Espírito e as bênçãos que provêm do cabeça que é Cristo. Que sociedade mais importante você teria do que essa? Que relacionamento mais glorioso você teria do que esse? Então você imagina, jovem, quem são os seus melhores amigos? Com quem você gasta mais tempo da sua vida? Com aqueles que se assentam na mesa de Satanás. Será? São com esses que você mais se relaciona? Quem são os seus amigos? Com quem você gasta mais tempo na sua vida? Ou você despreza a comunhão dos santos? Nós muitas vezes, como alunos de uma determinada escola ou alunos, de uma universidade, muitas vezes nós somos naturalmente envolvidos em amizades próprias do contexto. Mas se a igreja não for a principal
principal comunhão. E se não for a igreja o meu padrão, eu estou literalmente rejeitando todos os princípios aqui invocados nessa realidade doutrinária. Se os meus amigos, se eu como família, os meus melhores amigos, e se o tempo que eu gasto eu ouvindo e falando e aprendendo com pessoas que se assentam à mesa de Satanás, não que você não tenha amizade, não tenha compromisso, não é nada disso, mas quando você rejeita a comunhão dos santos em nome dessa comunhão, você está rejeitando tudo isso que aqui lhe foi dito. Sabe como é que você é recebido? Você não trouxe nada para ser aceito nessa comunhão com Cristo. Você foi admitido livremente. Livremente. E você recebe livremente o sustento da parte do cabeça que é Cristo, na comunhão dos santos. Amizade, relacionamentos, compromissos. Não há sociedade mais gloriosa do que o corpo de Cristo. Há tanta diferença entre nós, mas há um só cabeça, há um só Senhor, há um só Espírito, há uma só fé, há um só batismo. E da Trindade augusta, a igreja recebe todo o benefício. E essa é o tipo de sociedade que se estende mais do que esse local que nós estamos aqui. Ela se estende com a igreja católica, com a igreja universal. Entenda o termo católico universal. A igreja católica, que não é a romana, mas a igreja católica que nós somos, a igreja universal, nós somos membros uns dos outros porque estamos unidos a Cristo. E nós deixamos a comunhão dos santos, não apenas aqui, mas em todo lugar, por causa de relacionamentos contrários à vontade de Deus. Isso aqui, o que nós temos, irmãos. Lembre-se que um daqueles que pertence a essa comunhão estão nos céus aperfeiçoados. Nós estamos rejeitando aquilo que significa a glória que procede dos céus sobre a igreja. É a comunhão dos santos. Não há mais estrangeiro no nosso meio. Existe comunhão, nós somos irmãos uns dos outros, nós pertencemos à casa de Deus. Isso se dá na manifestação clara da mesa do Senhor, quando unidos a Cristo, nós participamos do pão e do vinho, dizendo que o corpo de Cristo o sangue de Cristo foi derramado para a nossa salvação, e é por meio desse sacrifício que nós somos salvos e unidos como igreja e pertencemos a Ele plenamente. A união mística do corpo de Cristo, ela se dá aqui e se estende por toda a terra, mas ela não muda o padrão, ela pertence à nossa relação com Cristo e com Deus triuno. Não há outra maneira de pensar nessa comunhão. As nossas distinções, as nossas diferenças são muitas. E muitas vezes nós temos problemas com os nossos irmãos porque são diferentes da gente. Tem maneira diferente de falar, tem maneira diferente de pensar, um ponto ou outro. E como nós menosprezamos a obra da união do corpo de Cristo por meio de questões secundárias. Nós somos capazes de dividir uma igreja por questões secundárias por causa do nosso não entendimento do que significa pertencer ao corpo
de Cristo. A igreja, a nossa igreja local, ela é uma igreja que ela foi diversificando com o passar do tempo. Foi bem interessante isso. Eu lembro-me que logo no início na nossa jornada, algumas pessoas mais simples começaram a chegar à igreja, que desciam das regiões mais vizinhas aqui. E um dia um determinado irmão chegou à igreja e disse: eu não sei se eu vou ficar aqui. Eu gostei muito do culto, eu gostei muito da maneira como a igreja adora ao Senhor, com simplicidade, mas eu não sei se eu devo ficar aqui, pastor, porque eu percebi que a minha classe social é um pouco inferior à da igreja. Pelos carros que eu vi lá na porta, parece que eu não vou poder ser membro dessa igreja. Ele veio domingo, no meio da semana ele me procurou. Ele disse: eu nunca me senti tão parte de um corpo como dessa igreja local. Eu fui acolhido pela igreja de maneira preciosa. Eu fui acolhido pela igreja de maneira preciosa. As nossas diferenças, elas são irrisórias e não existem perto da realidade da nossa unidade. Com quem nós estamos unidos e de onde procede todo o bem sobre a igreja. Só uma coisa me tira da minha relação com Deus: o pecado. O apóstolo Paulo disse: nem fome, nem morte, nem coisas do presente, nem do porvir, nem nudez, nem espada, nem angústia poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É por isso que a glória da diversidade revela a nossa unidade em Cristo. Todos com as suas diferenças em aspectos externos apontam e anseiam nas suas distinções ao mesmo Senhor, o mesmo cabeça, desejam habitar no mesmo lugar e anseiam ver o Senhor face a face. Isso nos une e faz com que tudo aquilo que temos distintos uns dos outros seja usado para a edificação uns dos outros. O que tem muito socorre o que não tem nada. O que não tem nada é socorrido por aquele que tem muito. Aquele que não tem procura ter por meio do trabalho. Aquele que não trabalha busca trabalhar. A igreja é fortalecida quando todos almejam, seja no trabalho, seja no casamento, seja nos relacionamentos, seja na escola, a glória de Deus em Cristo. Esse é o objetivo daqueles que estão unidos a Cristo. Os membros do corpo de Cristo têm essa realidade. Você sabe, e aqui eu encerro, que essa é a maior revelação do próprio ser da eternidade, do ser triuno. Nosso Deus é uno, é único, que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A força e o poder da igreja vem daquele que é triuno e ensina a sua igreja, na sua diversidade, a buscar a glória do único e verdadeiro Deus, socorrendo um ao outro nas suas mais profundas necessidades. Como igreja, nós temos um caminho a percorrer. Como igreja, nós temos ainda um caminho a andar. Mas não percamos de vista, irmãos, o que nós éramos e o que nós somos. Quem é o cabeça da igreja? Quem anima a igreja? Quem fortalece a igreja? Não perca de vista
quem é o Senhor da igreja? É Jesus Cristo. Então, seremos unidos até o dia em que nos encontraremos com o Senhor por toda a eternidade, onde permaneceremos unidos por toda a eternidade. O desejo do meu coração é que, sabendo e conhecendo aquilo que você é em Cristo, você aprenda a lidar com seu irmão que é diferente de você em algum ponto ou outro, e aprenda a ensiná-lo e a aprender que de Cristo vem o poder para fazer aquilo que agrada ao próprio Senhor. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos, nesse momento. Senhor bendito, nós te damos graças porque nós sabemos que a marca inequívoca de que nós pertencemos ao Senhor é a presença real do Espírito Santo em nós, e que pela fé nós participamos das bênçãos externas da igreja, e que nos aponta para a realidade mais profunda de que nós pertencemos ao corpo de Cristo, unidos a Cristo, e com Ele, ó Deus, todos os benefícios do Senhor nos pertencem, são nossos, toda a herança, porque somos herdeiros e co-herdeiros. E nós podemos entender, ó Deus, que nessa unidade do corpo de Cristo, nessa união mística do corpo de Cristo, nós podemos confiar no nosso Senhor que deu a vida pela igreja e esperar pelo Espírito que opera na igreja, levando a igreja a parecer com Cristo e a glorificar Cristo em todas as áreas da sua vida. Nós clamamos a Tua bênção sobre nós, Senhor Deus, pedindo ao Senhor que nos socorra, nos fazendo lembrar dessa verdade dia após dia, para o nosso bem e para a Tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.